Uma babá simples do interior chega a uma mansão silenciosa para cuidar de um menino que chora todas as noites. Ela logo percebe que o silêncio daquela casa esconde uma dor profunda que ninguém ousa enfrentar. Ao encontrar cartas secretas e desenhos rasgados, descobre que o choro do menino é o eco de uma ausência negada. Decidida a ficar, ela planta amor onde havia vazio e muda para sempre a vida daquele menino. E a do pai também. O ônibus sacolejava na estrada sinuosa que ligava o interior de Minas Gerais à capital paulista. Josefa dos Santos, conhecida carinhosamente como Zefa, apertava contra o peito a bolsa de tecido florido que continha todas as suas posses. Aos 42 anos, deixava para trás a pequena Felixlândia, onde nascera e crescera, em busca de uma vida melhor na metrópole. O rosto marcado pelo sol e pelo trabalho na roça exibia uma expressão de determinação, apesar dos olhos marejados que tentavam disfarçar o medo do desconhecido. A oportunidade surgira através de sua prima Conceição, que trabalhava como cozinheira para uma família rica em Alphaville. Estão precisando de alguém com urgência para cuidar do menino. Paga bem e tem folga aos domingos, disse Conceição pelo telefone. Zefa não precisou pensar duas vezes. Com os filhos já criados e o marido partido há 5 anos, nada aprendia aquela vida de dificuldades. Quando o ônibus finalmente chegou ao terminal Tietê, Zefa sentiu o estômago revirar. São Paulo era um monstro de concreto que a engolia com suas luzes, buzinas e pressa. Um motorista uniformizado a esperava com uma placa onde se lia Josefa Santos. Dona Josefa? Sou o Marcos, motorista do Sr. Vasconcelos. Vou levá-la até a residência. O carro era luxuoso demais para alguém acostumada a andar de carroça e ônibus intermunicipal. Zefa se sentou na ponta do banco, temendo sujar o couro impecável com sua roupa simples. Durante o trajeto, observou maravilhada as avenidas largas, os prédios espelhados, as lojas elegantes. Quando entraram em Alphaville, o cenário mudou para casas enormes protegidas por muros altos e câmeras de segurança. É aqui que eu vou trabalhar? Perguntou quando o carro parou diante de um portão imponente. Sim, senhora. Bem-vinda à residência dos Vasconcelos. A mansão era um palácio de mármore e vidro, cercada por jardins perfeitamente cuidados e uma piscina que parecia a saída de um resort de luxo. Zefa engoliu em seco, apertando ainda mais a bolsa gasta contra o peito, como se aquele pedaço de sua terra pudesse protegê-la. Uma mulher de meia idade, vestida com um uniforme impecável, a recebeu na porta. Sou Marlene, a governanta. Vou mostrar seu quarto e explicar suas funções. O Sr. Vasconcelos não está, mas deixou instruções precisas. O quarto de Zefa, embora simples comparado ao restante da casa, era maior que sua sala em Felixlândia. Tinha uma cama confortável, um guarda-roupa espaçoso, um banheiro privativo com água quente, luxo que ela nunca tivera. Seu trabalho é exclusivamente cuidar do Lucas, explicou Marlene, enquanto percorriam os corredores decorados com obras de arte. Ele tem 8 anos. Frequenta o Colégio Bandeirantes pela manhã. À tarde tem aulas de inglês, natação e violino. Você deve garantir que ele se alimente adequadamente, faça os deveres e siga a rotina estabelecida pelo pai. E a mãe dele? Perguntou Zefa naturalmente. O rosto de Marlene endureceu. A senhora Vasconcelos não está presente. Não falamos sobre ela nesta casa, por ordem expressa do patrão. É importante que entenda isso desde o início. Antes que pudesse perguntar mais, Marlene parou diante de uma porta branca. Este é o quarto do Lucas. Ele deve estar estudando agora. Vou apresentá-la. O quarto era imenso, com uma decoração claramente planejada por um profissional. Tinha todos os brinquedos que uma criança poderia sonhar. Uma televisão enorme, videogames de última geração, uma pequena biblioteca, uma mesa de estudos e uma cama king size, que parecia engolir o menino magro sentado nela. Lucas Vasconcelos ergueu os olhos do livro que lia. Era uma criança bonita, de cabelos castanhos bem cortados e olhos azuis profundos como o céu de Minas. Mas havia algo naquele olhar que apertou o coração de Zefa, uma tristeza velada, uma solidão que não combinava com uma criança de 8 anos. Lucas, esta é Josefa, sua nova cuidadora, anunciou Marlene. O menino a olhou com indiferença estudada,
como se já tivesse visto muitas Josefas passarem por aquela porta. Olá, disse simplesmente voltando ao livro. Pode me chamar de Zefa, todos me chamam assim. Ela sorriu estendendo a mão. Lucas a ignorou. Marlene pigarreou constrangida. O jantar é às 7. O Sr. Vasconcelos raramente janta em casa. Então vocês comerão na copa. Às 9 é a hora do banho. Às 9:30 a escovação dos dentes. E às 10 Lucas deve estar na cama. Alguma dúvida? Zefa balançou a cabeça, ainda olhando para o menino que fingia não notá-la. Vamos nos dar bem, você vai ver. Disse mais para si mesma que para Lucas. Aquela primeira noite foi reveladora. Tudo aconteceu conforme o programado. Jantar que Lucas mal tocou, banho que ele tomou em silêncio, escovar os dentes e para a cama. Zefa tentou iniciar conversas, contar histórias, fazer perguntas sobre a escola, mas recebeu apenas monossílabos em resposta. Quando finalmente o tucou na cama, Zefa sentiu um impulso e fez o que fazia com seus próprios filhos. Sentou-se na beirada e cantarolou uma canção de ninar mineira, dessas que as mães do interior passam para suas filhas como quem passa um segredo precioso. Por um instante, um brevíssimo instante, viu algo mudar nos olhos do menino. Uma centelha, um reconhecimento, talvez apenas curiosidade, mas logo se apagou. Boa noite, Lucas, que os anjos te protejam, disse apagando a luz. Você não precisa ficar, respondeu ele, virando-se para a parede. Todas vão embora mesmo. Cansada da viagem e das emoções do dia, Zefa se retirou para seu quarto. Deitou-se na cama macia demais, para alguém acostumada com colchão de palha, e fitou o teto branco, sentindo falta das estrelas que via da janela de sua casa em Felixlândia. Rezou como fazia todas as noites e pediu força para enfrentar aquele novo desafio. Foi acordada no meio da madrugada por um som que parecia vir das entranhas da casa. Demorou alguns segundos para identificar. Era um choro contido, abafado, como se alguém tentasse sufocar a própria dor. Olhou para o relógio digital na mesinha. 23:40. Levantou-se e seguiu o som pelo corredor. Parou diante da porta de Lucas. O choro vinha de lá sem dúvida. Um choro que parecia carregar o peso do mundo. Zefa hesitou com a mão na maçaneta. Será que deveria entrar? Marlene não mencionara nada sobre choro noturno. Decidiu bater suavemente. Lucas, está tudo bem, meu filho? O choro cessou abruptamente. Silêncio. Lucas, posso entrar? Nenhuma resposta. Zefa abriu a porta devagar. Na penumbra viu o menino sentado na cama, abraçado aos joelhos, o rosto escondido. Quando ele levantou os olhos, havia algo selvagem e assustado neles. Vá embora, gritou a voz embargada. Me deixa! Você estava chorando. Está com dor? Teve um pesadelo? Não te interessa. Sai daqui. Ele jogou um travesseiro na direção dela. Zefa não se moveu. Tudo bem, não vou perguntar mais nada. Mas posso ficar aqui um pouquinho? Lugar novo me dá medo de dormir. A mentira improvisada pareceu confundir o menino. Ele a encarou desconfiado, mas não gritou mais. Zefa se sentou no chão encostada na parede e começou a cantarolar baixinho a mesma canção de ninar. Ficou assim por quase meia hora, até perceber que Lucas havia adormecido. Ajeitou o cobertor sobre ele e saiu silenciosamente, o coração pesado. O que fazia uma criança com tudo, brinquedos, conforto, segurança, chorar daquele jeito? Que dor era aquela que ninguém parecia notar ou se importar? Na manhã seguinte, durante o café, perguntou a Marlene sobre o choro noturno. Ah, isso, disse a governanta baixando a voz. Acontece há quase 2 anos, sempre no mesmo horário. O Sr. Vasconcelos consultou médicos, psicólogos, mas ninguém encontrou nada físico. Ele acredita que é só uma fase que vai passar. 2 anos não é uma fase, observou Zefa. O Sr. Vasconcelos prefere não tocar no assunto. Várias cuidadoras tentaram intervir e foram dispensadas. Se quer um conselho, finja que não houve. É o melhor a fazer. Mas Zefa, que criara 3 filhos com as mãos calejadas pelo trabalho e o coração amaciado pelo amor, sabia que fingir não ouvir o sofrimento de uma criança nunca é o melhor a fazer. Naquela casa de mármore e silêncio, onde tudo parecia perfeito e controlado, havia uma dor profunda que ninguém tinha coragem de enfrentar. E ela, Josefa dos Santos, mulher simples do interior de Minas, decidiu naquele momento que não seria mais uma a virar as costas
para aquele menino de olhos tristes que chorava todas as noites, pontualmente, como se tivesse um encontro marcado com a própria dor. Nas semanas seguintes, Zefa estabeleceu uma rotina com Lucas. Levantavam cedo, tomavam café juntos na copa, enquanto Marcos aguardava para levar o menino à escola. Durante as manhãs, ela ajudava nos afazeres da casa, aprendendo os caminhos daquele labirinto de mármore e espelhos. As tardes eram dedicadas a acompanhar o garoto nas lições e atividades extracurriculares. A casa dos Vasconcelos funcionava com a precisão de um relógio suíço. Cada funcionário conhecia seu lugar e suas tarefas. Além de Marlene, a governanta, e Marcos, o motorista, havia Severino, o jardineiro silencioso que cuidava dos jardins com devoção quase religiosa. Dona Cida, a cozinheira que transformava ingredientes em obras de arte culinárias. E Rita, a faxineira que aparecia 3 vezes por semana para manter tudo impecável. Todos se moviam como sombras, fazendo seu trabalho e desaparecendo, como se sua presença pudesse perturbar a paz artificial daquele lugar. E havia Rodrigo Vasconcelos, o pai de Lucas, um homem alto de porte elegante, sempre vestido em ternos impecáveis, o rosto marcado por uma seriedade que parecia nunca abandoná-lo. Nas raras vezes em que estava em casa, comunicava-se por monossílabos ou recados transmitidos por Marlene. O Sr. Vasconcelos pede que Lucas esteja pronto às 9h para o almoço de sábado. Ou, o Sr. Vasconcelos quer ver as notas da escola. Zefa raramente o encontrava, mas sentia sua presença em cada regra, cada horário, cada instrução minuciosa que ditava a vida naquela casa. Era como se ele tentasse controlar com mão de ferro o que não podia controlar com o coração. Todas as noites, pontualmente às 23h40, Lucas chorava. E todas as noites, Zefa ia até seu quarto. Às vezes, ele a expulsava com gritos e travesseiros arremessados. Outras, permitia que ela ficasse sentada no canto, cantarolando baixinho até que o sono viesse. Jamais falavam sobre o choro na manhã seguinte. Era um acordo silencioso entre os dois. Em uma tarde particularmente quente de novembro, enquanto Lucas fazia a lição de matemática, Zefa decidiu arriscar uma aproximação diferente. Sabe, na minha terra, quando o calor aperta desse jeito, a gente faz um suco de maracujá com hortelã que é uma beleza. Refresca a alma. Lucas ergueu os olhos do caderno, uma expressão de leve interesse cruzando seu rosto. Tem maracujá aqui? Dona Cida me disse que tem uma parreira no fundo do jardim, perto do muro. Quer me ajudar a colher alguns? Para sua surpresa, Lucas fechou o caderno. Posso? Claro que pode. A lição pode esperar um pouquinho. O Jardim dos Vasconcelos era um oásis projetado por paisagistas renomados, com plantas raras e esculturas modernas. Mas no fundo, quase escondido por uma moita de bambu, havia um pequeno pomar que Severino cultivava para uso da cozinha. Ali uma trepadeira de maracujá subia pelo muro, carregada de frutos. Lucas se aproximou cautelosamente, como se temesse quebrar algo. Nunca vim aqui antes. Nunca. Mora nesta casa há quanto tempo? Desde sempre, respondeu ele, tocando uma folha com a ponta dos dedos. Mas o papai não gosta que eu saia sozinho, e Severino não deixa ninguém mexer no jardim dele. Zefa sorriu. Hoje eu pedi permissão. Vamos, me ajude a escolher os maracujás mais amarelos. Enquanto colhiam as frutas, Lucas parecia outra criança. Os olhos brilhavam com uma curiosidade que Zefa ainda não tinha visto. Ele fazia perguntas sobre as plantas, sobre como era o sítio onde ela morava, sobre os animais que tinha. Por um breve momento, a máscara de indiferença caiu, revelando apenas um menino de 8 anos, fascinado por descobrir coisas novas. Na cozinha, Dona Cida olhou desconfiada para os dois, mas permitiu que usassem um canto para preparar o suco. Zefa deixou que Lucas lavasse as frutas e ajudasse a cortar. Suas mãozinhas delicadas, acostumadas apenas a segurar lápis e instrumentos musicais, trabalhavam desajeitadamente com a faca sem ponta que Zefa lhe entregara. Minha mãe também fazia suco, disse ele de repente tão baixo que Zefa quase não ouviu. O coração dela acelerou. Era a primeira vez que Lucas mencionava a mãe. É mesmo? De maracujá também? Lucas assentiu, concentrado em cortar a fruta. Ela colocava mel em vez de açúcar. Dizia que fazia bem para o coração.
Zefa fingiu naturalidade, apesar da emoção que sentiu. Que coincidência! Minha mãe também usava mel. Temos mel aqui, dona Cida. A cozinheira, que fingira não ouvir a conversa, mas claramente estava atenta a cada palavra, abriu um armário e tirou um pote de vidro. Mel de laranjeira. Ou melhor, quando o suco ficou pronto, Lucas segurou o copo com as 2 mãos, fechou os olhos ao tomar o primeiro gole e por um instante seu rosto se iluminou com uma expressão que misturava prazer e dor. Está igual, sussurrou. Naquela noite, Zefa encontrou um avião de papel embaixo do sofá da sala enquanto procurava um lápis que Lucas havia deixado cair. Estava dobrado com cuidado, feito de um papel amarelado de caderno. Quando o desdobrou, viu que havia uma palavra incompleta escrita em letra infantil. Má. Quando tentou devolver a Lucas, ele arrancou o papel de suas mãos com violência incomum. Isso é meu. Você não tem direito de pegar minhas coisas. Correu para o banheiro e se trancou lá, ignorando os chamados de Zefa. Mais tarde, às 23h40, o choro foi mais intenso que o normal. Quando Zefa entrou no quarto, encontrou Lucas encolhido sob o cobertor, tremendo. Me desculpe por pegar seu aviãozinho, ela disse, sentando-se na beirada da cama. Não queria te deixar triste. Entre soluços ele murmurou, ninguém entende, ninguém se importa. Zefa sentiu seu coração se apertar. Eu me importo, Lucas. Por isso estou aqui. O menino descobriu o rosto, os olhos vermelhos e inchados, a encarando com uma mistura de desconfiança e esperança. Todas dizem isso. Depois vão embora. Não vou embora enquanto você precisar de mim, Zefa prometeu, estendendo a mão calejada pelo trabalho na roça. Após um momento de hesitação, Lucas assegurou como se fosse um salva-vidas em mar aberto. No domingo seguinte, sua folga semanal, Zefa foi visitar Conceição, que morava em uma casinha modesta, na periferia de São Paulo. Enquanto tomavam café na pequena varanda, Zefa contou sobre Lucas, o choro noturno e o avião de papel. Aquela casa é esquisita, comentou Conceição, baixando a voz como se as paredes pudessem ouvir. Trabalho lá há 5 anos, desde antes. Bem, desde antes. Antes do quê? Perguntou Zefa, notando a hesitação. Conceição olhou para os lados, um hábito adquirido nos anos de serviço, em casas de família onde falar dos patrões era sempre arriscado. Antes da dona Clarice ir embora. A mãe do Lucas? O que aconteceu com ela? Foi há 2 anos. Ninguém sabe direito. Um dia ela estava lá. No outro tinha desaparecido. O senhor Vasconcelos mandou recolher todas as fotos, roupas, pertences. Proibiu qualquer menção ao nome dela. Correu um boato de que tinha ido embora com outro homem, mas nunca acreditei nisso. Zefa franziu o senho. Por quê? Porque ela adorava aquele menino mais que tudo. Não ia abandoná-lo assim, sem uma palavra. E eu a vi chorando muitas vezes, quando pensava que estava sozinha. Tinha algo errado naquele casamento, isso eu te digo. E Lucas, como ele reagiu? Ficou mudo por semanas. Depois começou esse choro de todo dia. O senhor Vasconcelos tentou de tudo. Médicos, terapeutas, até levou o menino para o exterior, achando que uma viagem ia curar, mas nada adiantou. Por fim decidiu que o melhor era seguir em frente, fingir que nada aconteceu. Zefa balançou a cabeça inconformada. Como alguém pode achar que uma criança vai esquecer a própria mãe? O senhor Vasconcelos é um homem prático. Acha que pode resolver tudo com dinheiro e força de vontade, mas coração de criança não funciona assim. No caminho de volta à mansão, Zefa pensava no que tinha descoberto. A imagem de Lucas segurando o copo de suco, os olhos fechados como se tentasse recuperar uma memória preciosa, não saía de sua mente. A dor do menino agora fazia sentido. Mas o que poderia fazer para ajudá-lo? A casa estava silenciosa quando ela chegou. Marlene a informou que o senhor Vasconcelos havia saído com Lucas para um almoço de negócios e só voltariam à noite. Aproveitando a oportunidade, Zefa decidiu arrumar o quarto do menino, que estava em desordem apesar dos esforços da faxineira. Foi enquanto organizava os livros espalhados que notou algo estranho sob a cama. Abaixando-se para pegar o que pensava ser mais um brinquedo perdido, encontrou uma pequena caixa de madeira entalhada à mão. Tentou abri-la, mas estava trancada. Ao lado da caixa havia um caderno de desenho que ela nunca tinha visto antes. Hesitou. Estava invadindo a privacidade de Lucas, mas o instinto maternal falou mais alto. Se quisesse ajudar o menino,
Precisava entender o que estava acontecendo. O caderno continha desenhos feitos com lápis de cor, paisagens, animais, e repetidamente uma cena com 3 figuras: um homem alto, uma mulher de cabelos longos e uma criança pequena. Nas últimas páginas, porém, a figura feminina estava rabiscada com tanta força que o papel se rasgara em alguns pontos. Zefa sentiu um nó na garganta. Os desenhos contavam uma história que as palavras não podiam. A história de uma família que se desfez, deixando um vazio que nenhum brinquedo caro ou casa luxuosa poderia preencher. Cuidadosamente, colocou o caderno e a caixa de volta, onde os encontrara. Ao se levantar, viu Lucas parado na porta, os olhos fixos nela. "O que você está fazendo?" perguntou ele, a voz tremendo entre raiva e medo. "Arrumando seu quarto", respondeu Zefa, mantendo a calma. "Achei seu caderno de desenho. Você desenha muito bem." Lucas correu para a cama e se ajoelhou, verificando se a caixa ainda estava lá. Ao encontrá-la intacta, seus ombros relaxaram visivelmente. "É seu tesouro?" se perguntou Zefa, sentando-se ao lado dele. Ele não respondeu imediatamente, acariciando a madeira entalhada da caixa. São coisas minhas." "Todos nós temos coisas que são só nossas", disse ela suavemente. "Coisas que guardamos perto do coração." Lucas a olhou, uma nova vulnerabilidade em seus olhos. "Você tem um tesouro também?" Zefa sorriu, tirando do bolso um pequeno terço de contas gastas. "Este era da minha avó. Quando estou triste ou com medo, seguro ele pertinho e sinto como se ela estivesse me abraçando." "Você sente falta dela?" "Todos os dias. Mas sabemos que as pessoas que amamos nunca nos deixam de verdade. Ficam aqui." Ela tocou o peito, "guardadas como um tesouro." Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Lucas. Ele não disse nada, mas naquela noite, às 23h40, quando Zefa entrou em seu quarto ao ouvir o choro, ele não a mandou embora. Pela primeira vez, permitiu que ela se sentasse na cama e, após alguma hesitação, deitou a cabeça em seu colo. Enquanto acariciava os cabelos do menino, Zefa soube que havia ultrapassado uma barreira. Não entendia ainda toda a dor que aquela criança carregava, mas estava determinada a ajudá-lo a encontrar um caminho através dela. No dia seguinte, Rodrigo Vasconcelos a chamou ao escritório. Era a primeira vez que conversavam a sós desde sua chegada. O homem parecia mais cansado do que nunca, as olheiras profundas contrastando com a elegância do ambiente. "Marlene me disse que você tem passado tempo com Lucas à noite", ele disse, sem preâmbulos. Quando ele chora." Zefa assentiu, mantendo-se firme apesar da intimidação natural que aquele homem exercia. "Sim, senhor. Achei que ele precisava de companhia. Os especialistas disseram que devemos ignorar, que é uma forma de chamar atenção e vai passar naturalmente. Com todo o respeito, Sr. Vasconcelos, se uma criança chora por 2 anos seguidos, no mesmo horário, todas as noites, não é por atenção, é porque está sofrendo." Rodrigo a encarou surpreso com a franqueza. Passou a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas, um gesto raro de vulnerabilidade. "E o que você sugere, Josefa?" "Já tentei de tudo." Tentou perguntar a ele por que chora. Um silêncio pesado caiu entre eles. Finalmente, Rodrigo respondeu. "Algumas coisas é melhor não mexer. Algumas dores é melhor deixar que o tempo cure. O tempo só cura quando nos permitimos sentir a dor, Sr. Vasconcelos, não quando a escondemos." Ele se levantou abruptamente, encerrando a conversa. "Faça como achar melhor." "Mas não quero. Não posso..." Interrompeu-se, como se as palavras estivessem presas em algum lugar dentro dele. "Apenas cuide dele." Enquanto saía do escritório, Zefa percebeu que não era apenas Lucas que sofria naquela casa. Rodrigo Vasconcelos também carregava uma dor que não sabia como enfrentar. E talvez, apenas talvez, ela pudesse ajudar pai e filho a encontrarem um caminho de volta um para o outro, através do labirinto de silêncio e mágoa que haviam construído ao seu redor. Dezembro chegou, trazendo consigo o calor intenso do verão paulistano e as primeiras luzes de Natal que enfeitavam as mansões de Alphaville. Na casa dos Vasconcelos, porém, não havia sinal das festas. Quando Zefa perguntou a Marlene se deveria ajudar na decoração, a governanta respondeu secamente: "O Sr. Vasconcelos não comemora essas datas."
A relação entre Zefa e Lucas havia mudado sutilmente. O menino já não a repelia com tanta frequência, permitindo pequenas aproximações. Um toque no ombro, uma história antes de dormir, uma conversa durante o lanche. O choro noturno continuava, pontual como sempre, mas agora Lucas aceitava o conforto que ela oferecia, adormecendo muitas vezes em seus braços. Em uma tarde particularmente quente, enquanto Lucas praticava piano, sob o olhar severo do professor, Zefa aproveitou para organizar as roupas no quarto do menino. Ao dobrar uma pilha de camisetas, sua mão esbarrou em algo duro dentro do travesseiro. Curiosa, encontrou uma pequena chave dourada cuidadosamente escondida na fronha. Imediatamente pensou na caixinha de madeira trancada que encontrara sob a cama. O coração acelerou com o dilema moral. Abrir a caixa seria invadir a privacidade de Lucas, mas talvez ali estivesse a chave para entender sua dor. Após alguns minutos de hesitação, decidiu esperar. Se Lucas confiasse nela o suficiente, talvez um dia ele mesmo mostrasse o que guardava com tanto cuidado. Na manhã seguinte, ao servir o café, Zefa notou que Lucas observava pela janela uma família que passeava na rua. Pai, mãe e uma menina pequena de mãos dadas. Você queria passear hoje? Perguntou, tentando distraí-lo. Não, respondeu ele sem tirar os olhos da cena. Só estava pensando. Em quê? Lucas hesitou mexendo na tigela de cereais. Em como seria se fôssemos normais. A simplicidade da frase atingiu Zefa como um soco. Para aquela criança, cercada de luxo e privilégios, normal significava algo que o dinheiro não podia comprar. Uma família completa, unida. Sabe, Lucas, ela disse, sentando-se ao seu lado, normal é uma palavra engraçada. Cada família tem seu jeito de ser. A minha lá em Felixlândia era eu, meus 3 filhos e um monte de galinhas no quintal. Era essa nossa normalidade. Pela primeira vez, um pequeno sorriso apareceu no rosto do menino. Vocês tinham galinhas dentro de casa? No quintal. Zefa riu. Mas às vezes uma ou outra entrava escondida, e era uma confusão. Uma vez encontrei uma galinha chocando ovos embaixo da minha cama. Lucas riu, um som tão raro e precioso que Zefa sentiu os olhos marejarem. Como são seus filhos? Perguntou ele, mostrando interesse genuíno. O mais velho, Joaquim, tem 24 anos e trabalha em Belo Horizonte. É mecânico de automóveis. A do meio, Aparecida, tem 21 e está na faculdade de enfermagem. E o caçula Benedito tem 19 e está no exército. Você sente saudade deles? Todos os dias. Mas fico feliz por estarem seguindo seus caminhos. Lucas ficou em silêncio por um momento, como se processasse uma ideia difícil. Finalmente, com voz quase inaudível, perguntou: será que minha mãe sente saudade de mim? O coração de Zefa parou por um instante. Era a primeira vez que Lucas falava diretamente sobre a mãe. Tenho certeza que sim, meu filho. Uma mãe sempre sente saudade. Os olhos azuis do menino se encheram de lágrimas. Papai diz que ela não vai voltar nunca. Que precisamos seguir em frente. Às vezes, seguir em frente não significa esquecer, Zefa disse cuidadosamente, insegura sobre até onde poderia ir. Significa aprender a carregar as lembranças de um jeito que não doa tanto. Antes que Lucas pudesse responder, Marlene entrou na copa. O professor de natação chegou. Você está atrasado, Lucas. O momento de conexão se quebrou. O menino desceu da cadeira e seguiu a governanta, mas na porta se virou e olhou para Zefa de um jeito diferente, como se a visse realmente pela primeira vez. Naquela noite, o choro começou como sempre às 23h40. Quando Zefa entrou no quarto, encontrou Lucas sentado na cama, a caixinha de madeira ao seu lado. Quer ver meu tesouro? Perguntou ele, a voz trêmula. Zefa assentiu, sentando-se cuidadosamente ao seu lado. Lucas tirou a chave dourada do bolso do pijama e destrancou a caixa com movimentos deliberadamente lentos, como se realizasse um ritual sagrado. Dentro, havia um pequeno retrato emoldurado de uma mulher jovem, de cabelos castanhos e olhos azuis, os mesmos olhos de Lucas. Havia também vários aviões de papel cuidadosamente dobrados, pedacinhos de tecido, um batom pela metade e um envelope. Essa é minha mãe, disse Lucas, tocando o retrato com a ponta dos dedos. Ela se chamava Clarice. Ela era muito bonita, comentou Zefa, notando a semelhança entre mãe e filho. Você tem os olhos dela.
Lucas sorriu tristemente. Ela sempre dizia isso, que eu tinha herdado os olhos azuis da família dela. Pegou um dos aviões de papel e o desdobrou cuidadosamente. Era uma folha de caderno com palavras escritas à mão. Eu escrevo cartas para ela. Depois dobro em aviãozinho porque ela dizia que assim as palavras podiam voar até o céu. Zefa sentiu um nó na garganta. Posso ler? Lucas hesitou, mas entregou o papel. Na letra infantil e irregular lia-se: Querida mamãe, hoje tirei 10 em matemática. A professora disse que sou o melhor da turma. Queria que você estivesse aqui para ver. Papai não teve tempo de olhar meu boletim. Sinto sua falta todos os dias. Você consegue me ver daí de cima? Te amo, Lucas. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Zefa. Aquele pequeno pedaço de papel continha tanto amor e tanta dor que era quase insuportável. Tem mais, disse Lucas pegando outro aviãozinho e desdobrando. Escrevo quase todo dia. Às vezes só para contar como foi meu dia, às vezes para perguntar coisas. E você acha que ela lê suas cartas? No começo eu tinha certeza. Agora não sei mais. Sua voz falhou. Às vezes acho que ela esqueceu de mim. Ah, meu filho, Zefa o abraçou com força. Uma mãe nunca esquece seu filho, nunca. Lucas se deixou abraçar, o corpo pequeno sacudido por soluços. Então por que ela foi embora? Por que me deixou sozinho? A pergunta pairou no ar, carregada de uma dor que palavras não podiam aplacar. Zefa não tinha resposta. Apenas o conforto de seus braços e a promessa silenciosa de que não o abandonaria. Quando finalmente os soluços diminuíram, Lucas pegou o envelope da caixa. Isso era dela. Encontrei no quarto depois que aconteceu. Antes que levassem tudo embora. Era um envelope comum sem endereço, apenas com o nome Lucas escrito na frente em uma caligrafia elegante. Dentro havia um cartão com a imagem de uma borboleta azul. Era meu aniversário de 7 anos, explicou Lucas. Ela não pôde estar na festa porque estava no hospital. Mas mandou este cartão. Foi o último presente dela. Zefa leu as palavras escritas no interior. Meu querido Lucas, mesmo quando as nuvens parecem escuras demais, lembre-se que o céu continua azul por trás delas. Como seus olhos, como os meus, como as asas desta borboleta. Você é a melhor parte de mim, a continuação do meu amor neste mundo. Seja forte, seja gentil, seja você mesmo. Estarei sempre olhando por você, com todo o meu amor. Mamãe. Ela gostava de borboletas, disse Lucas, passando o dedo pela imagem. Dizia que elas eram mágicas, porque conseguiam se transformar completamente sem deixar de ser quem eram. Uma ideia muito bonita, comentou Zefa, devolvendo o cartão com cuidado. Sua mãe parece ter sido uma pessoa muito especial. Ela era, concordou Lucas, os olhos brilhando com as lágrimas. Papai não deixa falar dela. Mandou guardar todas as fotos, todas as coisas. Disse que precisávamos recomeçar, que lembrar só fazia doer mais. E você o que acha? Dói mais tentar esquecer. Ele respondeu com uma sabedoria além de seus anos. É como se ela estivesse morrendo de novo todos os dias. Naquele momento, Zefa entendeu o significado do choro noturno. 23h40. Devia ser a hora em que Clarice partira, o momento que dividiu a vida de Lucas em antes e depois. O choro não era apenas dor. Era uma forma de manter viva a memória, de não permitir que o tempo ou o silêncio imposto apagassem o que ele mais temia perder. Nos dias seguintes, uma nova dinâmica se estabeleceu entre eles. Lucas começou a compartilhar mais histórias sobre a mãe, como ela fazia vozes diferentes para cada personagem quando lia histórias, como cantava no chuveiro, como preparava panquecas em formato de animais nos domingos de manhã. Cada memória parecia aliviar um pouco do peso que o menino carregava. Zefa escutava atentamente, incentivando-o a falar, guardar, preservar. Começaram a criar um novo ritual. Todas as noites, antes de dormir, Lucas escrevia uma carta para a mãe contando sobre seu dia. Não mais para enviar ao céu com urgência e desespero, mas como um diário, uma forma de manter viva a conexão. Uma tarde, enquanto esperavam o professor de inglês, Lucas perguntou de repente: Zefa, você acha que papai ficaria bravo se eu quisesse colocar uma foto da mamãe no meu quarto? Ela hesitou, consciente da proibição silenciosa que pairava sobre a casa. Não sei, meu filho.
Seu pai tem suas razões para lidar com a situação dessa maneira. Mas não é justo, protestou Lucas, um raro momento de rebeldia. Ela era minha mãe. Tenho o direito de lembrar dela. Talvez seu pai esteja tentando proteger você do jeito dele. Me proteger de quê? De saber que tive uma mãe que me amava? A pergunta ficou sem resposta, porque o professor chegou. Mas a semente estava plantada. Uma pequena rebelião contra o silêncio imposto. Um desejo de recuperar não apenas as memórias, mas o direito de honrá-las abertamente. No domingo seguinte, dia de folga, Zefa foi novamente visitar Conceição. Enquanto conversavam, não conseguiu conter a angústia que sentia pela situação. Não entendo como um pai pode achar que apagar todas as lembranças da mãe vai ajudar uma criança, desabafou. Conceição suspirou, mexendo o café pensativamente. O Sr. Vasconcelos não era assim antes, sabe? Era um homem diferente quando Dona Clarice estava viva. Sorria, brincava com o menino. Depois que ela... Você sabe, foi como se algo quebrasse dentro dele. Mas já faz 2 anos. E Lucas sofre todos os dias. Talvez o Sr. Vasconcelos sofra tanto quanto o filho, ponderou Conceição. Só que homens, principalmente esses criados para serem fortes e autoritários, não sabem lidar com a dor. Então fazem o que sabem fazer. Controlam, reprimem, seguem em frente como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Lucas chora todas as noites, escondido. E o Sr. Vasconcelos? Você acha que ele dorme tranquilo? A pergunta ficou pairando no ar. Zefa lembrou-se das olheiras profundas do patrão, de como evitava o olhar do filho, de como se escondia no trabalho. Talvez Conceição tivesse razão. Talvez aquela casa guardasse não apenas a dor de um menino de 8 anos, mas também a de um homem que não sabia como chorar. Ao voltar para a mansão no final do dia, Zefa encontrou um alvoroço incomum. Marlene a abordou assim que cruzou a porta, o rosto tenso. Onde você estava? Tentei ligar o dia todo. É meu dia de folga. Estava com minha prima. O que aconteceu? Lucas sumiu do quarto depois do almoço. O Sr. Vasconcelos está fora de si, já chamou a polícia. O sangue de Zefa gelou. Como assim sumiu? Ninguém o viu sair. Só percebemos quando o professor de piano chegou e ele não estava. Já procuramos em todos os lugares da casa. Sem esperar mais explicações, Zefa correu para o quarto de Lucas. O lugar estava como sempre, impecavelmente arrumado, exceto pela cama onde o Sr. Vasconcelos estava sentado, a cabeça entre as mãos, um policial de pé ao seu lado tomando notas. Sr. Vasconcelos, ela chamou. Posso ajudar na busca? Ele ergueu o rosto, os olhos vermelhos de quem lutava contra as lágrimas. Onde você estava? Ele confia em você, fala com você. Talvez tenha dito algo que indicasse para onde iria. Não, senhor. Ontem à noite estava tudo normal. Ele dormiu tranquilo, não mencionou nada. Rodrigo se levantou, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de desespero. Ele nunca fez isso antes, nunca. Algo deve ter acontecido. Zefa olhou ao redor do quarto, tentando encontrar alguma pista. Foi então que notou. A caixinha de madeira não estava em seu lugar habitual sob a cama, e na escrivaninha onde normalmente ficavam os livros escolares, havia um espaço vazio. A caixinha dele, disse, mais para si mesma do que para os outros. Ele a levou. Que caixinha? Perguntou Rodrigo. Zefa hesitou, consciente de que estava prestes a revelar um segredo. Mas a segurança de Lucas vinha primeiro. Uma caixinha de madeira onde ele guarda lembranças da mãe dele. Cartas que escreve para ela um retrato, pequenas coisas. O rosto de Rodrigo empalideceu. Cartas? Que cartas? Lucas escreve para a mãe quase todos os dias. Dobra os papéis em aviõezinhos e os guarda na caixa. É o jeito que encontrou de lidar com a ausência dela. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. O policial pigarreou, desconfortável. Sr. Vasconcelos, isso pode nos dar alguma pista sobre onde o menino possa ter ido. Existe algum lugar que tenha significado especial para sua esposa? Algum lugar onde ela gostava de ir com o filho? Rodrigo parecia atordoado, como se processasse uma informação difícil de aceitar. Após alguns instantes, murmurou. O cemitério. Ela está no cemitério Morumbi. O policial assentiu, fazendo anotações. Vou enviar uma equipe para verificar. Não, disse Zefa subitamente, uma ideia tomando forma em sua mente. Não é o cemitério. É o Parque Ibirapuera.
Todos se viraram para ela. Como sabe? Perguntou Rodrigo. Ele me contou que a mãe adorava borboletas, que diziam que eram mágicas, porque conseguiam se transformar sem deixar de ser quem eram. E ontem, quando voltávamos da aula de natação, passamos perto do Parque Ibirapuera e ele viu um cartaz sobre uma exposição de borboletas no Jardim Botânico. Ficou muito quieto depois disso. Sem esperar confirmação, Rodrigo pegou as chaves do carro e correu para fora. Vou buscá-lo. Espere! Ty gritou Zefa correndo atrás dele. Vou com o senhor. Enquanto o carro de luxo cortava as ruas de São Paulo em direção ao parque, Zefa rezava silenciosamente. Que Lucas estivesse bem, que estivesse lá, que finalmente pai e filho pudessem enfrentar juntos a dor que os separava. O Parque Ibirapuera estava repleto de famílias aproveitando o domingo ensolarado. Crianças corriam pela grama, casais passeavam de mãos dadas. Grupos de amigos faziam piquenique sob as árvores. Rodrigo estacionou o carro de qualquer jeito e saiu em disparada, com Zefa em seu encalço. O Jardim Botânico fica para lá, ela apontou, tentando acompanhar os passos largos do patrão. Correram pelo parque, desviando de ciclistas e patinadores, ignorando os olhares curiosos. Rodrigo parecia ter esquecido sua usual compostura. A gravata frouxa, os cabelos desalinhados, o rosto marcado pela angústia de quem teme perder o que mais ama. Quando finalmente chegaram ao Jardim Botânico, foram informados que a exposição de borboletas ficava em uma estufa especial. Atravessaram corredores repletos de plantas exóticas até chegarem a uma estrutura de vidro e metal, onde uma placa anunciava: "O mundo das borboletas, entre em silêncio." Dentro, o ar era quente e úmido. Dezenas de borboletas coloridas voavam livremente entre plantas tropicais e visitantes encantados. Zefa e Rodrigo percorreram o espaço com os olhos, procurando desesperadamente. Foi Zefa quem o viu primeiro. Sentado sozinho em um banco de madeira, no canto mais afastado da estufa, Lucas observava hipnotizado uma grande borboleta azul que pousara em seu dedo estendido. Ao lado dele, a caixinha de madeira aberta e sobre os joelhos um dos aviões de papel desdobrado. Ali, Zefa apontou, segurando o braço de Rodrigo quando este fez menção de correr na direção do filho. Espere. Não assuste o menino. Rodrigo hesitou, seus olhos fixos na figura pequena e solitária do filho. Algo em seu rosto mudou. Um misto de alívio e dor, como se visse Lucas realmente pela primeira vez em muito tempo. O que ele está fazendo? Sussurrou. Conversando com a mãe dele, respondeu Zefa simplesmente. Através das borboletas. Eles se aproximaram devagar. Lucas estava tão absorto que só notou a presença deles quando já estavam a poucos passos. Ao ver o pai, seu rosto expressou primeiro surpresa, depois medo e finalmente uma espécie de resignação. Desculpe, disse ele baixando os olhos. Eu sei que não podia sair sozinho. Rodrigo se ajoelhou diante do filho, ignorando as pessoas ao redor, ignorando a lama que manchava sua calça de linho italiana. Lucas, sua voz tremia. Você tem ideia do quanto nos assustou? Achamos que tinha acontecido algo com você. Só queria ver as borboletas, explicou Lucas, por causa da mamãe. O nome, falado abertamente pela primeira vez em anos, pairou entre eles como um fantasma. Rodrigo fechou os olhos por um instante, como se recebesse um golpe físico. Quando os reabriu, havia lágrimas neles. Eu sei, disse finalmente. Ela adorava borboletas. Algo se quebrou dentro de Lucas ao ouvir o pai falar da mãe. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Você nunca fala dela. É como se ela nunca tivesse existido. Rodrigo respirou fundo, lutando visivelmente contra sua própria emoção. Achei que seria mais fácil assim. Para nós dois. Não é mais fácil, soluçou Lucas. É como se eu tivesse um buraco dentro de mim que ninguém vê. E quando choro, ninguém entende por quê. Zefa deu um passo atrás, sentindo que estava testemunhando um momento sagrado entre pai e filho. Mas Rodrigo estendeu a mão, impedindo-a de se afastar. Fique, pediu. Você é parte disso agora. Com cuidado, ele se sentou ao lado do filho no banco estreito. Posso ver? Perguntou, apontando para o avião de papel desdobrado. Lucas hesitou, mas entregou a carta ao pai. Era diferente das outras que Zefa vira. Mais longa, a letra mais cuidadosa,
como se tivesse sido escrita com especial atenção. Querida mamãe. Rodrigo começou a ler em voz alta, a voz embargada. Hoje faz 2 anos que você foi para o céu. Papai acha que não sei contar o tempo, mas sei. Cada dia sem você parece um ano. Às vezes tento lembrar como era sua voz, mas está ficando difícil. Tenho medo de esquecer seu rosto também. A única foto que tenho é pequena, e papai escondeu todas as outras. Por que ele quer que eu esqueça você? Isso é impossível. Você está no meu coração, no azul do céu, nos desenhos que faço, nas músicas que toco, em tudo. Hoje vi que tem uma exposição de borboletas no parque. Lembra que você me disse que as borboletas são mensageiras do céu? Vou até lá. Talvez eu consiga te ver de novo, nem que seja um pouquinho. Te amo para sempre, Lucas. Quando terminou de ler, Rodrigo deixou a carta cair sobre os joelhos. Seu corpo todo tremia com soluços contidos. Meu filho, murmurou puxando Lucas para um abraço desesperado. Me perdoe, me perdoe. Lucas, surpreendido pela reação do pai, ficou rígido por um momento, antes de relaxar no abraço e começar a chorar também. Ali ficaram pai e filho, abraçados em meio às borboletas coloridas, chorando juntos pela primeira vez a perda que haviam tentado suportar separadamente. Zefa observava a cena com o coração apertado. Havia tanto amor naquele abraço, tanta dor compartilhada. Percebeu que muitas pessoas ao redor paravam para olhar, alguns com curiosidade, outros com discrição respeitosa, como se reconhecessem a sacralidade daquele momento. Finalmente, Rodrigo se afastou um pouco, segurando o rosto do filho entre as mãos. Lucas, eu nunca quis que você esquecesse sua mãe. Nunca, só não sabia. Não sabia como lidar com isso, com a dor de perder ela. Achei que se tirasse tudo que lembrasse, seria menos difícil, mas estava errado. Então posso falar dela? Posso ter a foto dela no meu quarto? Pode tudo, Rodrigo afirmou, secando as lágrimas do filho com os polegares. Vamos falar dela todos os dias, se você quiser. Vamos lembrar juntos. Lucas sorriu entre as lágrimas, um sorriso genuíno, o primeiro que Zefa via desde sua chegada. Tem tantas coisas que quero te contar sobre ela, coisas que talvez você não saiba. E eu quero ouvir todas, né, prometeu Rodrigo. Cada uma delas. Ao voltarem para o carro, Lucas ia no meio, segurando a mão do pai e a de Zefa. A caixinha de madeira estava segura sob seu braço. No caminho de volta, começou a contar histórias sobre a mãe. Pequenas coisas como ela cantava para espantar os monstros debaixo da cama, como fazia a melhor voz do lobo mau nas histórias, como dizia que as estrelas eram olhos de anjos. Rodrigo ouvia com atenção, ocasionalmente acrescentando suas próprias memórias. Sua mãe tinha o pior senso de direção do mundo. Uma vez, fomos a Santos e acabamos em São Vicente porque ela jurava que era o caminho certo. Lucas riu, um som cristalino que encheu o carro. Ela sempre dizia que não estava perdida, só descobrindo novos lugares. Quando chegaram à mansão, encontraram policiais na entrada e Marlene aflita na porta. Ao ver o carro, ela correu em sua direção, o rosto marcado pelo alívio. Graças a Deus, encontraram ele. Rodrigo saiu do carro com Lucas pela mão. Agradeceu aos policiais. Explicou que havia sido apenas um susto, que tudo estava bem agora. Sua postura era diferente, menos rígida, menos controlada, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Mais tarde, depois que Lucas foi devidamente alimentado e acalmado, Rodrigo chamou Zefa ao escritório. Estava de pé junto à janela, observando o jardim onde a noite começava a cair. Obrigado, disse simplesmente quando ela entrou, por encontrá-lo, por cuidar dele melhor do que eu fui capaz. O senhor fez o melhor que podia nas circunstâncias, respondeu Zefa com gentileza. Perder alguém que amamos é a dor mais difícil de carregar. Rodrigo se virou para encará-la, o rosto cansado marcado por uma nova vulnerabilidade. Você sabe o que aconteceu com Clarice? Não exatamente. Sei apenas que ela partiu há 2 anos e que desde então o senhor proibiu qualquer menção a ela na casa. Ele suspirou profundamente, indicando uma cadeira para que Zefa se sentasse.
Foi um aneurisma cerebral. Repentino, inesperado. Ela tinha 32 anos, era saudável, feliz. Num minuto estávamos planejando as férias de verão, no outro, sua voz falhou. No outro ela estava no hospital, e os médicos diziam que não havia nada a fazer. Zefa sentiu seu coração se apertar. Agora entendia o choro pontual de Lucas. 23h40, murmurou. Rodrigo a olhou, surpreso. Como sabe? É a hora que Lucas chora todas as noites. Achei que podia ser significativo. Foi quando o médico declarou. Quando ela se foi, Lucas estava comigo no hospital, segurava a mão dela. Rodrigo cobriu o rosto com as mãos. Um menino de 6 anos não deveria passar por isso. Ninguém deveria. E o Senhor achou que apagando as lembranças poderia apagar a dor. Foi o que os psicólogos recomendaram. Disseram que era melhor criar uma nova normalidade, não ficar remoendo o passado. Ele balançou a cabeça. Mas eu estava apenas fugindo. Da minha dor, da dor dele. Como se pudéssemos seguir em frente fingindo que o coração não está quebrado. Zefa pensou cuidadosamente antes de falar. Senhor Vasconcelos, o senhor perdeu sua esposa, e isso é uma tragédia terrível. Mas Lucas perdeu sua mãe. São dores diferentes que precisam de cuidados diferentes. Eu não soube como ajudá-lo, admitiu Rodrigo, a voz trêmula. Não soube como ser pai e mãe ao mesmo tempo, como falar sobre ela sem desmoronar. Então escolhi o silêncio, e quase perdi meu filho por causa disso. Ainda não é tarde, Zefa disse suavemente. O Lucas está aí esperando por você, querendo compartilhar memórias, manter viva a presença da mãe de uma forma que traga conforto, não mais dor. Rodrigo a olhou com uma nova consideração, como se realmente a visse pela primeira vez. Você tem filhos, não é? Como faz para ser tão sábia sobre essas coisas? Zefa sorriu. Não é sabedoria, Sr. Vasconcelos. É só coração de mãe mesmo. A gente aprende que, às vezes, a melhor forma de curar uma dor não é fingir que ela não existe, mas abraçá-la até que ela se transforme em algo menos doloroso. Como uma borboleta, Rodrigo murmurou mais para si mesmo do que para ela. Transformação sem deixar de ser quem se é. Exatamente. Naquela noite, depois do jantar, o primeiro em anos em que pai e filho conversaram animadamente à mesa, Rodrigo pediu para participar do ritual de colocar Lucas na cama. Zefa observou da porta, enquanto ele se sentava à beira da cama e, com cuidado, ajudava o filho a escrever a carta do dia para a mãe. Querida mamãe, ditava Lucas enquanto o pai escrevia. Hoje foi um dia especial. Fui ver as borboletas e elas eram lindas, principalmente as azuis. Papai estava comigo e lembramos de você juntos. Agora não preciso mais chorar sozinho. Te amo para sempre, Lucas. Rodrigo dobrou o papel em forma de avião, as mãos grandes e desajeitadas, lutando com as dobras delicadas. Lucas riu e o ajudou, mostrando como fazer. Quando terminaram, colocaram o aviãozinho junto aos outros na caixinha de madeira. Amanhã, prometeu Rodrigo, vamos procurar todas as fotos da sua mãe que guardei. Vamos escolher as mais bonitas para colocar pela casa. O que acha? O rosto de Lucas se iluminou. Podemos colocar aquela do seu casamento. Com ela de vestido branco? Podemos colocar todas que você quiser, garantiu Rodrigo. E vou te contar histórias dela que você ainda não conhece, de quando nos conhecemos, de quando você nasceu. Lucas abraçou o pai com força. Obrigado, papai. Depois que o menino adormeceu, sem lágrimas pela primeira vez em 2 anos, Rodrigo encontrou Zefa no corredor. Ele vai ficar bem? Perguntou, a insegurança de um pai substituindo a autoconfiança do empresário bem-sucedido. Vai, Zefa assegurou. Crianças são fortes e resilientes, especialmente quando têm amor e apoio. Você ficaria conosco? Mesmo depois de todo esse drama, mesmo sabendo tudo isso? A pergunta a pegou de surpresa. O senhor quer que eu fique? Lucas precisa de você. Eu? Ele hesitou como se as palavras fossem difíceis. Eu também. Preciso de sua ajuda para consertar o que quebrei. Zefa sentiu uma onda de emoção. Não era apenas um emprego, percebeu. Era uma missão. Ajudar aquela pequena família quebrada
a se reconstruir, a encontrar um novo equilíbrio que honrasse o passado, sem permitir que a dor dominasse o presente. Fico sim, Sr. Vasconcelos, pelo tempo que for necessário. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Rodrigo, por favor, me chame de Rodrigo. Nos dias que se seguiram, a mansão dos Vasconcelos começou a mudar. Fotos de Clarice reapareceram. Nas paredes, Clarice grávida, Clarice segurando Lucas bebê, Clarice no jardim, na praia, em festas de família. Um álbum inteiro foi colocado na sala, para que Lucas pudesse folhear quando sentisse saudade. A caixinha de madeira agora ficava sobre a mesinha de cabeceira, não mais escondida. Os aviões de papel foram pendurados em um mobile colorido sobre a cama, cada um carregando palavras de amor que agora podiam voar livremente. Rodrigo começou a chegar mais cedo do trabalho. Jantava com o filho, ajudava nas lições, participava das atividades. Juntos, pai e filho plantaram um pequeno jardim de flores que atraíam borboletas, em memória de Clarice. A casa, antes silenciosa e opressiva, começou a respirar. Havia música, às vezes, risadas com frequência. O luto não havia desaparecido. Ainda havia dias difíceis, momentos de tristeza profunda, mas agora era compartilhado, não mais escondido como um segredo vergonhoso. Uma noite, quando Zefa passava pelo quarto de Lucas para o habitual beijo de boa noite, encontrou pai e filho abraçados na cama, adormecidos. Um livro de histórias jazia aberto entre eles, e na mesinha de cabeceira, uma foto de Clarice sorria serenamente. Silenciosamente, cobriu os dois com um cobertor e apagou o abajur. Ao fechar a porta, olhou para o relógio de pulso. 23h40. A hora que antes trazia tanto sofrimento, havia chegado e passado sem lágrimas. Era um pequeno milagre desses que só o amor e o tempo podem realizar. No corredor encontrou Marlene, que também observava a cena pela porta entreaberta. Nunca pensei que veria isso de novo, comentou a governanta, a voz suave. Parece que temos nossa família de volta. Zefa sorriu, sentindo uma paz que não experimentava desde sua chegada àquela casa. Não a mesma família, uma nova, com a memória de Dona Clarice como parte dela, não como um fantasma que assombra. E isso graças a você, Marlene reconheceu, um novo respeito em seu olhar. Quando chegou, achei que não duraria um mês, como todas as outras. Mas você viu o que todos nós estávamos ignorando. Só viu o que qualquer mãe veria, uma criança sofrendo em silêncio, precisando de permissão para sentir. Juntas, observaram uma última vez pai e filho adormecidos, antes de fecharem a porta definitivamente para a noite. No quarto agora escuro, Lucas sorriu em seu sono, embalado não por lágrimas, mas por sonhos onde borboletas azuis voavam livremente sob um céu da mesma cor de seus olhos, e dos olhos de sua mãe, que agora podia lembrar sem que o coração se quebrasse. O verão avançava sobre São Paulo, trazendo dias de calor intenso e temporais repentinos. Na mansão dos Vasconcelos, uma nova rotina se estabelecera, uma dança cuidadosa entre memória e presente, entre honrar o passado e construir um futuro. Lucas havia voltado a ser criança, ria alto, corria pelo jardim, fazia travessuras. Suas notas na escola melhoraram, e os professores particulares relatavam um interesse renovado em música e esportes. O choro noturno cessara completamente. Rodrigo parecia rejuvenescer. Havia abandonado parcialmente a rigidez que o caracterizava, aprendendo a flexibilizar horários e regras. Nas reuniões escolares aparecia sem falta, sentando-se orgulhosamente ao lado de Zefa, enquanto os professores elogiavam o progresso de Lucas. Vocês formam uma bela família, comentou a diretora após uma dessas reuniões. Zefa corou, pronta para corrigir o mal-entendido. Mas Rodrigo apenas sorriu e agradeceu, colocando uma mão leve sobre seu ombro. No caminho de volta, ele comentou: estou pensando nas férias escolares. Lucas nunca tirou férias de verdade desde... Você sabe. Talvez seja a hora de mudarmos isso. Uma viagem seria ótima para ele, concordou Zefa. Na verdade, estava pensando em irmos os três. Você gostaria de nos acompanhar? A pergunta a pegou desprevenida. Em seus quase 4 meses na casa dos Vasconcelos,
Seu papel havia gradualmente se transformado de mera funcionária para algo mais próximo de uma figura materna. Eu adoraria, mas não seria estranho? O que os outros pensam não me importa, Rodrigo interrompeu com firmeza. Você é importante para Lucas e para mim. Para onde iríamos? Perguntou, desviando do assunto. Pensei em Praia do Forte, na Bahia. Lucas nunca conheceu o Nordeste. Quando contaram a Lucas sobre a viagem, o menino explodiu de alegria, correndo pela casa para contar a todos. Vamos para a praia. Todos nós, como uma família de verdade. A frase, como uma família de verdade, ficou ecoando na mente de Zefa, enquanto arrumava suas poucas roupas para a viagem. Qual era seu lugar naquela nova configuração? Seria sempre a funcionária, a babá? Ou havia possibilidade de algo diferente, algo mais permanente? Na véspera da viagem, enquanto ajudava Lucas a escolher quais brinquedos levar, o menino fez uma pergunta que a desarmou completamente. Zefa, você gosta do meu pai? Não assim. Gosta dele como a minha mãe gostava. Sabe, de namorar. Zefa sentiu o rosto queimar. Lucas, eu trabalho para seu pai. Sou sua babá. Mas você podia ser mais, ele insistiu com a lógica simples das crianças. Podia ficar com a gente para sempre. Seu pai e eu somos muito diferentes. Ela tentou explicar. A mulher que salvou nossa família, completou Rodrigo da porta. Quando Lucas saiu, Rodrigo aproximou-se. Meu filho tem uma capacidade impressionante de ir direto ao ponto. Crianças não têm filtro. Zefa deu de ombros. E muitas vezes veem o que os adultos tentam esconder de si mesmos. Rodrigo a olhou fixamente. Você mudou nossas vidas. Entrou nesta casa e trouxe de volta a luz que havíamos perdido. Só fiz o que qualquer pessoa com coração faria. Não, Rodrigo balançou a cabeça. Outras tentaram e falharam. Você foi diferente. Ele se aproximou mais. Essa viagem não é apenas um passeio. É uma oportunidade para descobrirmos se podemos ser mais do que somos agora. Zefa sentiu as pernas tremerem. Eu sou apenas uma mulher simples do interior. Não pertenço ao seu mundo. E eu sou apenas um homem que esteve perdido por muito tempo. Ele respondeu tomando as mãos dela. Talvez possamos criar um novo mundo juntos. Na manhã seguinte, partiram para a Praia do Forte. Para Zefa, era como entrar em um sonho. O resort escolhido por Rodrigo era um paraíso de coqueiros e águas cristalinas. Os dias que se seguiram foram mágicos. Passeios pela praia, visitas ao Projeto Tamar, mergulhos em águas mornas. Uma noite, depois de colocarem Lucas para dormir, Rodrigo convidou Zefa para um passeio à beira-mar. A lua cheia iluminava a areia como um tapete prateado. Estou preocupado com o que estou sentindo, confessou Rodrigo. Quando Clarice partiu, jurei que nunca mais amaria ninguém. E então você apareceu, e algo que eu achava morto começou a despertar. Tenho medo, confessou Zefa. Medo de me entregar a isso e depois descobrir que foi apenas um momento, uma fantasia de férias. Medo de machucar Lucas se não der certo. Você é exatamente o que Lucas e eu precisamos. E quanto a ser apenas um momento, bem, só saberemos se tentarmos. Ele estendeu a mão tocando suavemente o rosto dela. Em resposta, Zefa simplesmente se aproximou e, com uma coragem que não sabia possuir, o beijou suavemente. Na manhã seguinte, durante o café, Lucas os observava com um sorriso maroto. Vocês estão diferentes hoje. Mais felizes. Zefa sorriu bagunçando seus cabelos. Talvez tenhamos ganhado um presente muito especial. O restante das férias passou como um sonho dourado. Dias de sol, mar e descobertas, noites de conversas profundas e beijos roubados quando Lucas já dormia. Zefa e Rodrigo falaram sobre tudo. Seus passados, seus medos, seus sonhos para o futuro. Na véspera do retorno a São Paulo, Rodrigo segurou a mão de Zefa. Quero que saiba que isso não termina quando voltarmos. Não é uma fantasia de férias. E como vai ser? Perguntou ela. Volto a ser a babá? A funcionária que agora também beija o patrão escondido? Claro que não. Nunca mais pense em si mesma como uma funcionária. Você é muito mais. As pessoas vão falar. Vão achar que sou uma oportunista. Deixe que falem. O que importa é o que Lucas pensa. O que nós sabemos que é verdade. Quando retornaram a São Paulo, a mansão dos Vasconcelos os recebeu com sua imponência habitual.
Mas algo havia mudado. Não na estrutura física, mas na energia que a habitava. Naquela noite, após o jantar, Rodrigo chamou todos os funcionários para uma reunião. Quero agradecer a todos por cuidarem da casa durante nossa ausência e aproveitar para comunicar algumas mudanças. Primeiro, não haverá mais refeições separadas nesta casa. Todos jantaremos juntos na sala de jantar principal. Segundo, as regras sobre horários e rotinas serão flexibilizadas. Os funcionários se entreolharam, surpresos com a transformação do patrão. E terceiro, continuou ele olhando para Zefa, a senhora Josefa não é mais funcionária desta casa. Ela é parte da nossa família e deve ser tratada como tal. Marlene foi a primeira a se manifestar. Já estava na hora. Nunca vi o Sr. Lucas tão feliz, nem o senhor. Seja bem-vinda à família, dona Zefa. Mais tarde, no jardim sob as estrelas, Rodrigo puxou Zefa para perto. Vivemos, um dia de cada vez. Construímos algo novo juntos. E Clarice, sua memória sempre será parte de nós. Parte de Lucas, parte desta casa, parte da nossa história. Mas agora é também um começo, não apenas um fim. Rodrigo tirou do bolso uma fotografia recém-revelada dos três na praia, sorridentes e bronzeados. Nossa primeira foto de família, murmurou Zefa. A primeira de muitas, prometeu Rodrigo, selando a promessa com um beijo sob o céu estrelado de São Paulo. Um ano se passou desde aquele verão transformador em Praia do Forte. A mansão dos Vasconcelos, antes silenciosa e opressiva, agora transbordava de vida. O jardim ganhou um novo espaço, onde flores silvestres cresciam livremente, atraindo borboletas de todas as cores. Lucas chamava aquele cantinho de Jardim da Mamãe. Era uma manhã de domingo ensolarada, quando Rodrigo encontrou Zefa na cozinha, preparando um bolo de fubá com goiabada. Preciso te mostrar uma coisa, disse, um brilho misterioso nos olhos. Após colocar o bolo para assar, Zefa seguiu Rodrigo até o carro, onde Lucas já os esperava, praticamente pulando de empolgação no banco traseiro. O carro seguiu em direção ao interior. Após cerca de 1 hora de viagem, entraram em uma estrada de terra ladeada por árvores frondosas. Ao final dela, surgiu uma bela casa de fazenda com paredes amarelas, grandes janelas de madeira e uma varanda espaçosa que circundava toda a construção. Ao redor, estendia-se um terreno verdejante com um pequeno pomar, alguns animais pastando ao longe e um riacho cristalino. O que é este lugar? Perguntou Zefa maravilhada. Rodrigo sorriu. É nosso. Ou melhor, seu. Ele entregou a ela um envelope contendo uma escritura em seu nome. Comprei esta fazenda há 3 meses. Venho trabalhando na reforma desde então, com a ajuda de Lucas nos fins de semana. Mas por quê? Porque você sempre fala com saudade da sua vida no interior, respondeu Lucas, pegando sua mão. Das galinhas no quintal do cheiro de terra molhada. Esta fazenda fica a apenas 1 hora da cidade. Podemos vir nos fins de semana, feriados, férias, ou sempre que você sentir saudade de suas raízes. Enquanto exploravam a casa, Lucas mostrou orgulhosamente o quarto preparado para ela e Rodrigo, o seu próprio, e mais 3 para quando meus irmãos vierem nos visitar. Nos fundos da propriedade, uma surpresa final aguardava. Uma pequena escola rural com carteira simples, uma lousa verde e estantes cheias de livros infantis. Lembra quando me contou que seu sonho era ser professora? Perguntou Rodrigo. Esta é uma escola para as crianças da região. Você poderá ensinar aqui, depois de completar sua formação à distância. Zefa não conseguiu mais conter as lágrimas, abraçando os dois com toda a força. No pomar, Rodrigo mostrou uma jovem muda de ipê amarelo recém-plantada. Clarice adorava ipês, explicou. Uma pequena placa de madeira identificava Jardim Clarice. Foi ideia do Lucas, disse Rodrigo. Ele achou que a mãe precisava de um lugar especial aqui também. Uma borboleta azul pousou no parapeito da varanda enquanto admiravam o pôr do sol. Lucas sorriu para ela. Oi, mamãe. Gostou do nosso novo cantinho? De volta a São Paulo, Zefa encontrou Lucas trabalhando em um novo desenho. Um retrato de família onde Clarice pairava no céu, com asas de borboleta azul, enquanto abaixo na terra Rodrigo, Lucas e Zefa apareciam de mãos dadas, rodeados por todos os que faziam parte de suas vidas. É para a feira de ciências, explicou ele.
O tema é família. E o que você vai dizer sobre a nossa? Que é uma família feita de muitos pedacinhos diferentes, mas que se encaixam perfeitamente, como um mosaico. Naquela noite, após o jantar, Rodrigo se ajoelhou diante de Zefa com uma pequena caixa de veludo azul. Dentro, um anel com uma única safira que lembrava os olhos de Lucas. Josefa dos Santos, você transformou nossa casa em lar, nossa dor em esperança, nossa solidão em família. Você me daria a honra de se casar comigo? Diz sim, Zefa. E Lucas não conseguiu se conter. Através das lágrimas, Zefa sorriu para o homem ajoelhado à sua frente. Sim, com todo o meu coração. 3 meses depois, numa tarde dourada de outono, Zefa e Rodrigo se casaram na pequena capela da fazenda. Lucas foi o pajem, carregando as alianças com orgulho. Ao lado do altar, uma foto de Clarice sorrindo, cercada por borboletas azuis de papel, para que ela possa participar também. Explicou Lucas. Mamãe ficaria feliz por nós. Zefa usava um vestido simples de cetim champanhe, com um único adorno, um broche de borboleta azul que pertencera a Clarice. Durante a cerimônia, Rodrigo falou com emoção. Você me ensinou que o amor pode florescer mesmo nos solos mais improváveis, que a felicidade não é uma traição à dor, mas sua mais bela transformação. Zefa respondeu. Vim para sua casa como uma estranha. Encontrei uma família quebrada pela dor, mas ainda assim uma família. Prometo caminhar ao seu lado, honrando o passado que nos trouxe até aqui e construindo juntos um futuro de luz. Após a cerimônia, Lucas pediu a atenção de todos para ler uma carta. Querida mamãe no céu, hoje é um dia muito feliz aqui na terra. Papai e Zefa se casaram, e agora somos oficialmente uma família. Sei que você está vendo tudo daí de cima, e espero que esteja sorrindo. Queria te dizer que nunca vou te esquecer. Você sempre será minha mãe, sempre vai morar no meu coração. Mas agora tenho a Zefa também, que cuida de mim e do papai, que nos ensinou a ser felizes de novo. Acho que foi você quem mandou ela para nós, não foi? Porque ela chegou exatamente quando mais precisávamos, quando eu chorava todas as noites e papai estava sempre triste. Obrigado por nos enviar esse presente. Prometo que vou sempre olhar para o céu e procurar borboletas azuis, porque sei que é você nos visitando, com todo o meu amor, Lucas. A pedido do menino, cada convidado recebeu um avião de papel para escrever uma mensagem de amor. Todos os lançaram ao ar simultaneamente, o céu pintado de cores, mensagens voando como pássaros de papel. Nos meses seguintes, a vida encontrou seu novo ritmo. Durante a semana, permaneciam em São Paulo. Nos fins de semana, refugiavam-se na fazenda, onde Zefa dava aulas às crianças da região, enquanto completava sua formação em pedagogia. A caixinha de madeira com as cartas para Clarice continuava no quarto de Lucas, mas agora como um tesouro honrado, não mais um segredo doloroso. E quanto ao choro noturno que um dia ecoava pelos corredores às 23h40, desaparecera completamente, substituído por sonhos tranquilos e pela certeza de que o amor, uma vez encontrado, nunca se perde realmente, apenas se transforma, como uma crisálida que vira borboleta, pronta para voar com asas novas pelo céu infinito da vida. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Zefa, Lucas e Rodrigo tenha tocado seus corações. Para seguir essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à esquerda. Se gostaram desta narrativa, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários.